E como a gente atinge esse estágio? Sabendo o propósito da nossa dor. E aí eu vou trazer um pouquinho para como eu encontrei esse propósito e ressignifiquei toda a situação de dor e de que poderia ter se tornado sofrimento. E por muito tempo sofri. Por muito tempo foi difícil a aceitar e ressignificar, mas depois que você ressignifica, sai um peso das suas costas. Eu tive, por exemplo, antes de nascer, né, a minha mãe ela sempre teve um costume. Ela morava em bairro de periferia, muita pobreza nos arredores ali de São Paulo, e ela sempre teve um costume de ir em algumas, entre aspas, farmácias e tomar um remédio para que pudesse ter a sua menstruação. Tá. Porque, segundo ela, a família sempre disse, olha, você atrasa, então vai lá, toma uma injeção e você vai Vai ter a sua regular. menstruação, vai regular. E ela não sabia que durante muito tempo ela estava cometendo aborto. Tira. Toda vez ela estava grávida e cometia Primeiro aborto. mês, segundo mês. Segundo mês e cometia aborto. Até que um dia ela se mudou para Americana e ela, que foi onde eu nasci, ela se mudou para Americana e foi até uma farmácia. Eu queria tomar aquela injeção. Sim. O farmacêutico disse para ela, não posso dar isso para você. Não posso porque você pode estar grávida. Ela, não, imagina, faz anos que eu faço isso, é do meu corpo. Não, recomendo você ir no hospital. Ela foi, estava grávida, e foi assim que eu vim ao mundo. Então eu falo que eu fui salvo pela ética. Eu adorei. Eu fui salvo pela ética. E você estava escrito, né? Precisava vir, né? Nada ia te tirar daquele momento. Em outras situações, ela, enfim, cometeu um ato sem saber. Mas depois, quando ela encontrou alguém que defendeu a ética, então, aí ela levou à frente a gravidez. Teve uma gravidez muito difícil, muito complicada. E durante toda a minha infância, nesse período do 0 aos 7 anos de idade, né, o meu pai ele bebia muito, muito. Tá. Ele tinha o vício ele era alcoólatra, tinha o vício da bebida. E o meu pai proporcionou para nós, tanto para minha mãe como para mim, experiências de dor, de muita dor, muito fortes. Ele conviveu com você até que idade? O meu pai faleceu quando eu tinha 6 anos de idade. Tá. Do 0 aos 6 anos de idade, ele me proporcionou, tanto para mim como para minha mãe, experiências de dor muito, muito marcantes. Do tipo de tocar a gente para fora de casa de madrugada e a gente ter que andar quilômetros até a casa de parentes, porque de madrugada, num frio como que está hoje, em Piracicaba e região, Deus. muitas vezes a gente dormindo na rua, dormindo na casa de parente e pega a mala e vai para a rodoviária e dorme em rodoviária e tudo mais. E tudo aquilo, né? E aí eu tô contando essa história, muita gente pode estar se identificando, porque é a realidade muitas vezes de muitos lares brasileiros, vai gerando marcas na criança. E como? E como? Isso vai gerando marcas. E o meu pai, ele morreu quando eu tinha 6 anos de idade. Tá. Naquele momento, aos 6 anos de idade, parecia um grande alívio, porque ele causava muita dor, muito sofrimento, tanto para mim como para minha mãe. Tá. Quando ele morre aos 6 anos de idade, né, financeiramente nós tínhamos uma vida estável, não Tá. faltava nada. Começou a faltar, começamos a passar fome, depender da ajuda de pessoas, e tudo isso marcando, gerando dor. Doeu muito, né? Fez sofrer demais. Tanto que aos 7 anos de idade, eu comecei a manifestar alguns sintomas epiléticos e fui constatado com epilepsia. Tá. E aos 8 anos o médico chegou para minha mãe, chegou para mim e disse assim, olha, o seu filho vai ter essa doença para o resto da vida. Acostume-se com isso. E ele pode sim chegar a falecer, vai tomar remédios fortes até o fim da vida e tudo mais. E esse é o destino do seu filho. Tanto que aos 8 anos de idade eu nem tinha entrado na escola ainda. O médico falou perto da minha mãe, seu filho não vai conseguir estudar, porque ele não vai conseguir acompanhar o raciocínio dele, né? Vai mexer muito com o desenvolvimento neurológico dele, então ele não vai conseguir estudar. E aquele foi o diagnóstico. Mas aí, Cris, que a gente entra numa parte do nosso bate-papo aqui, que é o seguinte, a dor, ela é obrigatória. O que fizeram comigo até aí, eu não era responsável. Sim. Mas o que eu vou fazer comigo a partir de então, quando eu tomo o controle da minha vida, disso eu sou responsável. Então, eu escolhi não sofrer. Não sofrer. Como que você entendeu? Porque isso já começa o tema. Ressignificou. Qual foi a hora que você identificou e você falou, não,
eu vou escolher o caminho da superação e vou ressignificar toda essa dor. Num primeiro momento, né, enquanto criança, né, eu olhei para mim mesmo e senti uma vontade, primeiro, de viver. E quando alguém disse assim para mim, você não vai estudar, você não vai conseguir fazer as coisas, eu olhei e falei, vou sim, Ah, adorei. vou sim. Pioneira. Quem disse? Eita, nossa, adoro. Quem foi que disse que eu não vou? Eu vou. Eu morava num bairro de periferia americana também, e era um bairro que tinha muita droga, muito bandido, né? E as pessoas diziam, ele só gosta de andar com quem não presta. Eu dizia, não, eu vou andar com quem presta então. Quem é que presta? Vou fazer direito. Então, o ressignificar, primeiro, nós não estamos falando do ressignificar a dor, mas do ressignificar a própria história, está na nossa mão. Não tem muito uma receita de bolo. Mas o que você faz para sair de uma situação dessa e reescrever a sua história? Vai e reescreve. Escolhe a história que você quer para sua vida. Escolhe a história que você quer viver, o que você quer fazer. Mas disseram que não vai estudar. Disseram. É só uma opinião. Opinião é sempre uma visão do outro embasada de histórias e conteúdo histórico que ele viveu. Exato, que ele carrega. Ele carrega. Porque todo mundo tem suas restrições, seus desafios que carregam e a gente pode, até com boa intenção, mas atrapalhar um pouco o caminho do outro, né? Sim, sim. Naquele momento, aos 8 anos de idade, eu me lembro que eu olhei para mim mesmo e falei, não, eu não vou morrer. Eu não vou ficar sem estudar. Gente, que graça, eu não 8 vou anos viver do jeito que estão falando. E eu vou fazer diferente. Tinha uma coisa que eu não conseguia, que era me curar. Tá. Era impossível. Eu falava, então eu vou tomar os remédios direito, pelo menos. E aos 8 anos de idade eu tive daí uma experiência, e aqui eu abro um parênteses nessa nossa conversa para contar uma experiência mais espiritual, religiosa, que foi um encontro que eu tive com Deus. E naquele encontro com Deus, quando eu percebi que me diziam, olha, mas Deus cura, Deus faz. Eu falei, então se é essa a minha única chance, é aqui que eu entro. Como é que você enxerga Deus, Beira? Hoje eu falo que Deus é aquele ser que não me deixa e não me larga. Não me importa o que aconteça, não importa o que eu faça, Ele está comigo independentemente do que aconteça. Não me deixa, não me larga, estou nas mãos dele e a minha vida é dele. Pronto. Tá. E eu tive essa consciência lá já aos 8 anos de idade. Quando eu cheguei a Deus e disse assim, olha, Deus, eu quero viver. Eu quero viver. E se o Senhor me permitir viver, que dizem que eu não vou conseguir viver, ou que eu não vou nem conseguir ter meu próprio domínio de raciocínio, eu te prometo que eu vou usar minha vida para mudar a vida das pessoas. Para contar o que aconteceu comigo e prometo que eu vou usar a minha vida para melhorar a vida das pessoas. E o resultado de tudo isso foi que, quando eu fiz 12 anos de idade, num exame de rotina, a doença desapareceu. E eu não tenho mais nada até hoje. Olha só. Fecho esse parênteses, porque a intenção não é continuar contando milagres, né?